Vamos embora conversar sobre produção cultural. Para quem não me conhece, eu me chamo Carla Navarro. Eu trabalho com produção cultural já há mais de 20 anos. Eu vivo só disso. E toda terça-feira, 7h30 da noite, eu venho aqui para a gente conversar um pouco sobre produção cultural, para eu contar para vocês como é essa vida de produção e contar também como é que você pode fazer parte dessa vida, né? Te dar umas dicas, te mostrar uns atalhos, né? Dizer os perrengues que eu passei para você não passar também. Então, te ajudar um pouco nessa caminhada de ser produtor cultural e de trabalhar com arte, né? É engraçado porque a minha família é de artistas, todo mundo na minha casa é artista, meu pai era maestro, minha mãe é cantora, minha irmã é cantora, e eu sempre brinco dizendo que alguém tem que ficar na bilheteria, né? Então, sobrou para mim. Eu trabalho com arte hoje, apesar de não ser artista, e é uma coisa que me dá muita alegria, porque eu sempre quis trabalhar com arte, eu era louca para trabalhar com arte, sim. Na verdade não era uma meta, mas era uma coisa que sempre me encantou, né? E é possível, sim, trabalhar com arte mesmo que não seja você o artista que está no palco. Então, a minha vida hoje, ela gira em torno de arte o tempo todo. Ela gira em torno de música, de dança, de teatro e de circo. Isso é o que eu faço, né? Agora, por exemplo, eu tô executando um festival internacional de mágica, o Festival São João Sinfônico, que é um festival de música junina, tocado por grupos de música sinfônica. Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, que é um festival de teatro. Então imagina, só agora eu estou fazendo 3 festivais que são música, circo e teatro, né? 3 espetáculos, festivais distintos. Então temos muito o que conversar aqui. E a conversa de hoje é sobre se é possível viver de produção cultural. A conversa gira exatamente em torno disso hoje. Eu quero falar para vocês como é ser um profissional da produção cultural, como é ser uma pessoa que vive exclusivamente da produção cultural. Eu vivo hoje exclusivamente das minhas produções de espetáculos, de festivais, de artistas, e eu vou contar para vocês aqui bem direitinho como é que eu consigo fazer com que isso seja uma realidade, né? Como é que isso paga os meus boletos, né? Como é que isso paga as minhas contas, meu aluguel, meu condomínio, como é que está tudo pago direitinho e eu só vivo disso, né? É possível sim viver de produção e eu sei que eu posso ajudar vocês a trabalhar com produção e viver de produção também, e viver essa vida linda que gira sempre em torno de muita arte e é muita relação, é cansaço, é virado de noite, é muito conteúdo que a gente tem que produzir, mas é sempre uma coisa muito gratificante e paga as nossas contas e paga os nossos boletos, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu gosto sempre de fazer no começo das nossas conversas é definir, né? O que significa viver de produção cultural? Significa dizer que todas as contas que eu pago na minha casa, elas vêm de alguma verba que eu ganhei, porque eu sou produtora cultural. Tudo que eu pago na minha casa, tudo que eu consumo é graças à produção cultural. Então, viver de produção, para mim, né, aqui conceituando agora na nossa conversa, viver de produção cultural, vamos dizer que né, aqui nessa conversa, viver de produção cultural é você conseguir sobreviver, é você conseguir viver dignamente, pagar suas contas bem tranquilo e feliz, trabalhando apenas com produção cultural, com produção de arte, certo? Aí você vai me perguntar aqui, mas por que viver de produção cultural? Né? Por que você está decidindo isso? Por que você decidiu isso? Vamos lá, vou contar minha história. Decidi mesmo. Eu não decidi, não. Mas eu vou fazer igual meu marido agora. Quando perguntam para ele por que você escolheu a música, ele é músico, né? Por que você escolheu a música? Ele diz, eu não escolhi a música me escolheu. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu não escolhi a produção cultural. A produção cultural me escolheu. Mas eu escolhi onde eu queria estar. Eu era muito nova e tinha acabado de ter um bebê e não tinha trabalho, porque eu trabalhava com
Eu fazia umas peças de artesanato e tal, que tinha muito cheiro, eu estava com muita alergia àquele cheiro, eu estava amamentando, confusões, enfim. Dramas pessoais na vida, e eu tive que largar isso que eu fazia. E aí, nesse momento, eu decidi que eu tinha que procurar um emprego, procurar um trabalho e tal. E aí, apareceram algumas oportunidades de trabalho para eu ganhar uma grana. E uma das oportunidades de trabalho, onde eu ia ganhar menos, assim, metade do que estava me oferecendo em outros lugares, era trabalhar no Balé Popular do Recife. Na ocasião, era um cargo que tinha, eles tinham um telefone fixo e precisavam de alguém que atendesse o telefone lá. E eu fui atender o telefone. Por que eu fui atender o telefone? Porque eu queria estar perto do que eu amava. Eu não sabia o que isso ia significar para mim na minha profissão. Eu não sabia que eu ia virar produtora cultural. Eu não sabia que tudo isso ia acontecer na minha vida. Mas eu sabia que eu queria estar perto daquilo. E por isso que eu fui para o Balé Popular do Recife. Porque eu queria estar perto do que eu amava. Então, a primeira dica é: corre e vai para perto do que você ama. Fica perto do que você quer fazer. Porque é ali que as coisas vão acontecer. Não vai ser trabalhando num banco que você vai virar um produtor cultural, né? Quer dizer, claro, ele pode ser o seu sustento agora, enquanto você corre atrás de outras coisas, pode ser. Mas o seu trabalho de produtor cultural, ele não vai vir do banco, né? Ele vai vir de alguma ação cultural. E aí, aconteceu que eu fui atender o telefone do Balé Popular do Recife, e um mês depois, o produtor do Balé Popular do Recife saiu do balé. E como eu sou inquieta, eu tenho um espírito empreendedor, eu sou proativa. Então, quando eu estou num lugar, eu vou querer dominar o negócio. É brabo, mas é assim. Aí, quando eu estou no lugar, eu vou inventar coisas. Quando eu comecei a atender o telefone lá, o diretor disse: olha, se você vender alguma apresentação do balé, você pode ganhar uma comissão por isso. Eu digo: opa, dinheiro? Estávamos precisando, né? Então. E aí eu comecei a vender o balé por telefone. Era o que eu tinha lá, por telefone. Então, pegava o telefone, ligava para os eventos que eu tenho na cidade, oferecia o balé, dizia que era massa, porque era bom. É horrível, né? Que você vende sonho, assim. Na ocasião não era fácil, assim, tipo, vou te mandar um link. Não tinha isso. A gente fechava contrato por fax e correios, né? Mas eu ligava e dizia: é massa, é lindo, é emocionante, empolgava a pessoa, e comecei a vender Balé Popular do Recife por telefone. E quando o produtor do Balé Popular do Recife disse que ia sair, aí o diretor disse: então você vai ser a produtora. Eu não sabia como fazia isso, não imaginava como era. E aí ele foi me ensinando tudo, né? Isso tudo é para dizer que eu não escolhi, bem escolhido, ser produtora cultural, mas eu escolhi ir para perto do que eu amava. Eu escolhi estar perto de algo que fosse me dar oportunidade de trabalhar com aquilo que eu realmente amava. Aí, essa é a decisão mais importante, eu acho mais acertada. É você ir para perto daquelas coisas que você ama. É você ir para perto do que você quer estar junto o resto da vida, né, minha gente? Porque imagina, trabalhar com alguma coisa é você escolher fazer aquilo todo dia. Então pode ser uma coisa mais ou menos. Não pode ser uma coisa que te faz mais ou menos feliz, né? Tem que ser uma coisa que te dá prazer, que te dá dinheiro, porque você tem que se preocupar com dinheiro, porque aplauso não paga conta, infelizmente. Mas tem que te dar muito prazer também, né? Claro que se você vai para perto da coisa que você ama, das coisas que você gosta, se aparecer o trabalho lá, vai ser com o que você gosta, que foi o que aconteceu comigo. Outra coisa que eu queria falar para vocês é por que foi que eu escolhi trabalhar com uma coisa que é tão fora do padrão. Eu nunca fui muito dentro dos padrões. Apesar de eu ser uma pessoa regular, apesar de eu ser uma pessoa disciplinada, apesar de ser uma pessoa organizada, eu sempre tive uma coisa chamada espírito empreendedor. Quem tem um espírito empreendedor, é difícil você se enquadrar, por exemplo, num emprego mais formal, né? Então, eu sempre tive uma coisa de querer ter meu negócio, de querer ter minha empresa,
sempre tive essa coisa assim, engraçado, desde criança que eu tinha isso. E eu queria, porque eu tinha coisa da liderança, eu tinha coisa de querer, de ter mesmo essa proatividade. Então, todas as vezes que eu estava num lugar que era muito dentro da caixinha assim, eu já ficava angustiada para criar novas coisas fora da caixinha, né? Então, eu acho que o que me fez escolher ser produtora cultural, né? Claro, a vida me apresentou oportunidades, e o que fez com que eu aceitasse essas oportunidades foi justamente isso de não me enquadrar nas caixinhas, sabe? Essa coisa de ser empreendedora, eu fico inventando coisas, vocês não têm noção, gente. Eu invento um projeto por dia se deixar, né? E eu sei que, assim como eu, tem um monte de gente aqui. Eu sei que Narinha é assim, né? Eu sei que Carlinha, que está por aqui, também é assim. Isso é talvez, não é um pré-requisito, mas é talvez uma característica muito forte de um produtor cultural. É essa coisa da proatividade, é a coisa do espírito empreendedor. Isso é muito forte na gente que faz produção cultural. A gente é a pessoa que se derramar o suco no chão é quem vai buscar o pano. Não é quem vai ficar olhando e dizer, eita, o suco derramou, entendeu? A gente tem essa coisa, esse impulso mais forte, né? Isso é uma característica de um produtor. A gente não consegue ficar parado, a gente não consegue não inventar, a gente não consegue não procurar saídas, e isso é da gente, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, por que você escolheu uma profissão tão fora do padrão? Primeiro, eu não escolhi, a profissão ela me escolheu. E segundo, eu acho que a minha vocação, o meu jeito de ser, ele é fora do padrão. Ele precisa ter espaço para se expandir. Ele precisa ter espaço para se espalhar mesmo. E aí uma outra pergunta que me surge também é por que ter o sustento das suas ações culturais? Por que isso? Porque poderia ser assim, eu podia estar aqui conversando com vocês sobre produção, eu podia estar produzindo espetáculos, eu podia estar fazendo outras coisas. E isso ser um hobby, isso não tem nada de mais nem de errado. Não tem nada de errado isso ser uma atividade que não é a sua atividade financeira principal. Isso não tem nenhum problema mesmo, certo? Só que comigo não foi assim. Até porque, quando surgiu a oportunidade de ser produtora cultural, era a minha única possibilidade de sustento. Eu precisava de sustento. Então, quando a produção cultural apareceu para mim, ela já apareceu como uma possibilidade de sustento. E aí o que eu vejo hoje, e aí o que eu digo para vocês, assim, principalmente para quem está começando, quem está pensando se é possível, se dá para trabalhar com produção cultural e se manter mesmo, aí eu vou dizer a você, tudo depende de como você vai tratar isso. Se você vai tratar isso como um hobby, né? Se você vai tratar isso como um lazer, ele vai se apresentar para você como um hobby, como um lazer. Se você vai tratar isso como uma profissão, aí ele vai se apresentar para você como uma profissão. E para você tratar isso como uma profissão, você vai ter que ter comportamentos que são comportamentos dignos de profissionais, né? Como você vai vender a sua entrega, ela vai ser uma entrega que vai ser paga, que você espera que ela seja bem paga para você poder pagar suas contas direito, com tranquilidade, guardando dinheiro na caixinha. Então, você vai precisar fazer uma entrega bem feita. Para isso, você tem que se comportar como uma pessoa profissional, né? Você não pode tratar isso mais como seu hobby se você decidiu que você vai viver disso. Você vai, a partir daí, ter que tratar isso como a sua profissão. Eu trato isso como uma profissão, inclusive eu dou expediente para mim mesma. Eu sou minha chefe, né? Eu sou minha chefe, é terrível, porque tudo que eu faço o chefe está olhando. Eu dou expediente todo dia para a minha empresa. E isso eu faço há 20 anos. Eu dou expediente para mim todos os dias há 20 anos. Porque se eu não fizer isso, se eu não tratar isso como meu trabalho, as outras coisas vão ocupar esse espaço
e eu vou perder o espaço do meu trabalho, e eu vou perder a capacidade de entrega bem feita, e eu vou perder a monetização do meu trabalho, vou perder os rendimentos, porque a partir do momento que você faz uma entrega mais ou menos, o seu salário vai cair, seus pagamentos vão cair. Então você tem que realmente, se você quer trabalhar com isso, você vai ter que dedicar tempo de trabalho para isso, né? Mas se você quer fazer isso como um hobby, isso não é um problema, tá certo? Eu estou falando, a minha conversa hoje é falando sobre viver de produção, tá bom? Então por isso que eu estou falando que se você quer viver de produção, você vai ter que realmente tratar isso como um trabalho. Vou dar exemplos de como eu consigo ganhar dinheiro com produção cultural. O que eu faço hoje, né? Que eu consigo tirar o meu sustento da produção cultural. Eu faço 4 coisas, mais ou menos, certo? A primeira delas é a produção de artistas. Eu comecei no Balé Popular do Recife, como produtora do Balé Popular do Recife. Depois eu fui e virei produtora do Quinteto Violado. E aí passei 8 anos como produtora exclusiva do Quinteto Violado. E aí depois eu passei a trabalhar com vários artistas, não só um exclusivo, como era o balé ou como era o quinteto. Aí eu passei a trabalhar com a banda Mini Rock, eu passei a trabalhar com o mágico Rafa Santa Cruz, eu passei a trabalhar com a Orquestra de Câmara de Pernambuco, eu passei a trabalhar com o Balé Cultural de Pernambuco, enfim. Eu passei a trabalhar, a ser produtora de grupos artísticos. O que um produtor de grupo artístico faz? O produtor de grupo artístico, ele trata da carreira do artista. Exige muita dedicação, certo? É delicioso porque tem muitas vitórias e tem a delícia de você ser o porta-voz de um artista, de uma arte, de uma linguagem. Isso é muito prazeroso, entendeu? E aí, esse produtor, ele pode ser o agente, ele pode ser a pessoa que vende as apresentações, né? Ou ele pode ser a pessoa que não vende as apresentações, mas que está nas apresentações para fazer com que aquela apresentação funcione bem, né? Então, o produtor do artista, por exemplo, ele vai chegar primeiro, ele vai contactar os músicos, ele vai marcar os ensaios, ele vai checar se o equipamento de som é o equipamento de som que ele pediu para o artista dele, onde é que o artista dele vai ficar, qual é o camarim, o que vai servir no camarim para ele, qual é o horário que essa apresentação vai acontecer, né? Se tem chamada em jornal e tal, tem que acordar às 6 horas da manhã para fazer o jornal local, o produtor acompanha, leva esse artista lá, né? Eu costumo dizer que é babá de músico, babá de dançarino. O produtor é meio babá da história, né? Que acompanha nas turnês. E isso faz um produtor de artista. E como é que ele ganha disso? O próprio artista contrata o produtor para ser isso, né? Ele ganha quando vende espetáculos, ele ganha comissão disso, né? Quando ele não é o vendedor de espetáculos, ele vai ganhar um cachê para trabalhar. Essa é uma das formas que se tem de ganhar dinheiro sendo produtor cultural. É ser babá de artista ou produtor de artista, né? E produtor de estrada e tal. Que é muito gostoso e eu fiz muito isso. E por isso eu conheço o Brasil todo, né? Eu só não conheço o Tocantins e o Acre, mas está na minha lista, eu vou chegar lá. Mas fora isso, todas as capitais do Brasil. Então, só isso já é massa. Já seria massa, mesmo se não pagasse minhas contas. E isso é massa e paga as minhas contas. A outra vertente, digamos assim, é você produzir eventos, certo? Por exemplo, como eu falei no começo dessa live, hoje, no dia de hoje, eu estou produzindo o Janeiro de Grandes Espetáculos, eu sou a gestora financeira do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. Eu estou produzindo o Festival Internacional de Mágica, que vai acontecer agora em março. Eu estou produzindo o Festival São João Sinfônico, que vai acontecer em junho. Ou seja, são 3 eventos que eu estou produzindo. Esse é um outro formato que você pode produzir eventos. Esses eventos, eles podem ser criados por você, como é o caso, por exemplo, do São João Sinfônico. O São João Sinfônico foi um projeto criado por mim, que eu escrevi num edital e
e aprovei. O Festival de Mágica, o Festival Internacional de Mágica, ele é um projeto feito em parceria, né? Sou eu, o mágico Rafa Santa Cruz e a produtora Cristiane Galdino. Nós três criamos esse festival, então é feita uma parceria, né, para que o festival aconteça. E o Janeiro de Grandes Espetáculos é um outro formato ainda. Ele é um festival que já acontece há 27 anos e eu sou contratada do festival para fazer o gerenciamento financeiro. Então, veja, só agora eu estou trabalhando com 3 eventos diferentes e esses 3 eventos com formatos, inclusive, de contratação diferentes. Não é interessante? No São João Sinfônico, por exemplo, sou eu que vou contratar as pessoas. No Festival, porque eu que faço o festival. No Festival Internacional de Mágica, eu tenho uma parceria, né? Então eu sou parceira do festival e também contrato as pessoas, né, junto com os meus parceiros. E no Janeiro de Grandes Espetáculos eu sou contratada do festival. Então perceba que só dentro desse ambiente de evento, eu já tenho 3 possibilidades de contratação e de ter novas formas de ganhar dinheiro, né? E tem uma outra vertente, que é a parte de elaboração de projetos, que é uma coisa que eu faço também. Que eu acho que todo produtor tem que meter a cara nisso. Porque o que acontece hoje? Hoje no Brasil a gente tem uma cultura de editais, né? Então, praticamente todos os estados do Brasil têm uma lei de incentivo do estado. Aqui em Pernambuco tem o Funcultura, certo? Que é o Fundo de Cultura do Estado. Então, esse é um fundo que abre uma vez por ano e você vai lá, escreve seus projetos, faz as suas propostas culturais, né? E você aguarda até o final do ano para receber essa notícia, para ver se foi aprovado ou não. O Festival São João Sinfônico, por exemplo, ele foi contemplado esse ano nesse edital, né? Que é uma coisa que já me dá muita alegria, porque são tantos projetos bacanas inscritos, são tantos projetos incríveis, porque eu conheço os produtores, eu sei quem fez, né? Eu conheço os projetos que estão concorrendo comigo. Então, só o fato de você ser contemplado, independente do dinheiro, só o fato de você ser contemplado já é um prêmio. Eu já entendo um prêmio como um prêmio. Projetando Futuros está comigo, Karina, dizendo que eu arraso. Obrigada. Eu amo o que eu faço, só isso. Então, o Festival São João Sinfônico ter sido contemplado no Funcultura, para mim, eu ganhei um prêmio, para mim é uma chancela, é um carimbo em cima de que aquilo é bom, né? E praticamente todos os estados do Brasil têm uma lei de incentivo estadual. A gente tem também a lei federal, que tem um formato de fundo, mas tem um formato de mecenato também, que você aprova primeiro para depois você correr atrás do patrocínio e tal. Você tem as leis municipais, você tem aqui em Recife, por exemplo, a gente tem o sistema de incentivo à cultura que abre também uma vez no ano para você inscrever projetos, mas você tem também 1 milhão de outros editais que vão acontecendo ao longo do ano. Então você tem Petrobras Cultural, você tem Natura Musical, você tem Vale, tem um monte de empresas que abrem editais para que você inscreva o seu projeto, a sua proposta cultural. Tem o Rumos do Itaú, né? Você tem, para quem é produtor de artista, você tem festivais onde você pode inscrever os seus artistas, entendeu? Então, quem é produtor cultural, vale muito a pena você esquentar a cabeça um pouco para entender e descobrir como é que se elabora um projeto, né? Que tipo de linguagem você tem que usar, quais as manhas que você tem que usar para poder não encher o saco de quem está lendo, né? Para você conseguir pegar a veia da pessoa. Então, eu acho que vale a pena dar uma estudada nisso e se inteirar da parte de elaboração de projetos para que você consiga realizar esses sonhos, esses devaneios, essas loucuras que você imagina, né? As minhas loucuras, por exemplo, o Festival São João Sinfônico, para mim, foi um delírio desses, assim, eu queria que uma orquestra fizesse um espetáculo inteiro só com música de São João. Eu queria isso, mas eu queria botar uma bailarina dançando, um casal dançando. Eu queria, tá entendendo? Mas eu queria pegar essa orquestra e botar um solista que fosse assim, um ícone
do São João. Eu queria botar o cara lá, todo mundo conhece o cara, eu quero botar ele lá cantando e sendo solista de orquestra. Foi um delírio. E aí eu escrevi o projeto e aprovei. É assim que a gente realiza esses delírios da gente, né? A gente imagina e os editais, eles são um bom caminho para você conseguir realizar esses desejos que você tem. Uma outra coisa que dá o sustento principalmente da minha empresa é representação de artistas, que é diferente de você ser produtor de um artista. Vou explicar. Eu tenho uma empresa, certo? Que isso é uma coisa muito importante. Se você é um produtor cultural, se você quer ser um produtor cultural, se você quer ser um produtor cultural profissional, é muito importante que você se formalize. É importante você saber que você vai ter que emitir uma nota fiscal em algum momento, certo? Para você emitir uma nota fiscal, você tem que ter uma empresa. Ela pode ser um MEI, ela pode ser uma empresa do sistema simples, ela pode ser uma limitada, o que for. Mas você vai precisar se formalizar, certo? Então, se preocupa com isso, porque vale a pena se preocupar. E aí, o que foi que aconteceu com a minha empresa? Eu abri uma empresa MEI há muito tempo atrás, certo? E hoje ela já não é mais do MEI, ela já se desenquadrou do MEI. Isso não é ruim, isso é bom, isso significa que eu estou faturando, que está dando certo, né? Porque o MEI só pode faturar até R$81 mil por ano. Então, significa que a minha empresa já passou disso, que eu já consegui ter mais lucro e tal. E desenquadrei do MEI. Hoje sou um outro tipo de empresa. Hoje eu sou uma microempresa, não sou mais microempresa individual, eu sou uma microempresa, na ME. E aí, como eu sou organizadinha, a minha empresa está sempre certinha, bonitinha, e os artistas odeiam fazer isso, odeiam juntar papel, odeiam pagar imposto, odeiam pedir certidão negativa, odeiam tudo isso, e para mim não é um problema. Então eu mantenho a minha empresa bem certinha e os artistas que odeiam isso, eles passam a ser os meus artistas representados. Eu represento eles, por exemplo, eu tenho um contrato de exclusividade com um artista, certo? Na hora que esse artista precisa emitir uma nota fiscal, a minha empresa emite uma nota fiscal para quem quer que seja que tá contratando. E aí eu emito essa nota fiscal, fica tudo bem certinho, o artista recebe a grana dele legal, sem se preocupar com nenhuma papelada. Não tem preocupação com papelada, não tem estresse. Então, nós produtores podemos ser representantes de artistas. Eu faço um contrato de exclusividade e quando você precisa emitir uma nota fiscal, eu emito a nota fiscal. Porque a minha empresa é sempre muito regular e aí é uma coisa que você, produtor, tem que estar muito atento. Prestar atenção, você deixa de comer, mas paga o imposto. Você está sempre bem certinho, sua empresa rodando bonitinha, que quando você precisar emitir uma nota ou precisar emitir qualquer certidão negativa, qualquer documento, está tudo na mão. E por isso é tão valioso. Porque o artista sabe que na hora que ele precisar de um documento, você tem. Na hora que ele precisar receber o cachê dele, você vai ajudar ele a receber esse cachê muito mais rápido. Às vezes as pessoas acham, que absurdo, porque a prefeitura demora para pagar, ou o governo demora para pagar, ou não sei o quê. Às vezes o dinheiro está na mão, só que o artista tem uma certidão negativa que não está saindo, porque ele não pagou tal imposto. E não tem jeito, minha gente, só vai pagar depois que você deixar tudo certo, entendeu? Então, se você não quer ter esse tipo de dor de cabeça, você é artista, não quer ter esse tipo de dor de cabeça, você contrata uma pessoa para fazer isso. Então, é isso que eu faço também. Uma das vertentes da produção é você representar os artistas. E aí, o que acontece? Quando eu emito uma nota fiscal, um percentual desse, que inclusive esse percentual está previsto no contrato de exclusividade, um percentual dessa nota vem para mim. Então, esse percentual ele vai pagar os impostos da nota e ele vai pagar o meu trabalho como representante de artista, entendeu? Então, imagina, é uma outra fonte de renda para o produtor também. E é bom para todo mundo, né? Eu tenho muitos artistas que fazem isso comigo há muitos anos e é bom para todo mundo, porque quando esses artistas não tinham
essa parceria comigo, essa representação, eles passavam mais de ano para receber um cachê que eles recebem na semana seguinte. Entendeu? É muito diferente. E a gente sabe que muitas vezes o fato do dinheiro não estar na mão da gente e estar longe faz com que a gente fique pagando juros de outras coisas e tal. E isso significa prejuízo, né? Então, você que é produtor pode ser também representante de artista. Uma forma bem errada de enxergar tudo isso que eu estou falando aqui agora é você achar que você vai virar um produtor profissional em casa, sentado de pijama de bolinha, esperando a coisa acontecer. Não vai acontecer. Se você quer ser um produtor, você tem que se mexer e você tem que ir para perto do que você ama, né? Então, se você é um produtor se você quer ser um produtor de dança, vai assistir espetáculo de dança, vai conviver, entra na escola, entendeu? Se você quer ser um espetáculo de circo, quer ser um produtor de circo, vai para uma escola de circo, vai para perto do que você ama. Porque se você ficar em casa de pijama de bolinha assistindo televisão, as coisas não vão aparecer para você. Então, a proatividade do produtor tem que começar a partir daí, certo? Já encara isso como a sua primeira missão. Sua primeira missão é ir para perto do que você ama. Vai para perto do que você ama. Que vai dar bom. Comigo foi assim, deu super bom, hein? Tô bem pra caramba, feliz, trabalhando com o que eu amo, porque eu fui para perto do que eu amava, certo? Uma outra forma errada é achar que você vai ser um produtor profissional sem entregar um resultado profissional, né? Se você quer ser um produtor profissional, você tem que se dispor a entregar um resultado profissional, entregar um bom resultado, fazer uma boa entrega, porque é dessa forma que as pessoas vão te chamar para trabalhar. E para você ser um produtor profissional, para você fazer uma entrega profissional, não significa que você tem que ser, porque eu tenho que ser contratada por milhões. Não é por aí que passa, sabe? Passa pela sua postura. Eu vou falar sobre isso mais na frente, um pouquinho. E uma outra forma bem errada de enxergar o que é a produção cultural e o que ela pode lhe dar é você achar que o produtor cultural, ou achar que o mercado de produção tem que compreender você como produtor. E é o contrário. Você tem que compreender o mercado. Vou dar um exemplo. Sobre essa história de que o mercado, que eu sou incompreendido pelo mercado, o mercado não entende a minha arte, não entende a minha produção. Por exemplo, todo edital, quando você vai escrever um projeto, todo edital tem uma vocação. Tu sabia disso? Todo edital tem como é que eu digo? É uma vocação mesmo. Por exemplo, vamos lá, um exemplo clássico e concreto. Eu passei muitos anos da minha vida inscrevendo no Funcultura, que é o Fundo de Cultura de Pernambuco. Eu passei muito tempo escrevendo no Funcultura propostas para fazer assim, por exemplo, temporada de música clássica não sei aonde. Entendeu? E eu ficava assim, e aí eu lia o edital, eu percebia que a vocação do edital era muito mais voltada para tudo que gira em torno do regional. Não é que fosse só a música regional, mas o que gira em torno do regional, ou que, assim, então, o que tem uma temática regional. E aí eu fiz não sei quantos anos, não sei quantos projetos, lindos, maravilhosos, incríveis, que eu achava todos incríveis, e não aprovava nenhum. Até que um belo dia eu escrevi o São João Sinfônico, é uma orquestra, são músicos de música clássica, mas a temática é regional. Então eu peguei a vocação do edital, que era a temática regional, e trouxe para o que eu precisava. O meu grupo era uma orquestra de corda friccionada. O meu grupo é uma orquestra de violino, de violoncelo, de contrabaixo, essas coisas. Eu precisava trazer
e eles para dentro da realidade do edital e não tentar trazer o edital para dentro da minha realidade, entendeu? Doeu, minha gente, para eu entender isso. Olha só que legal, eu estou dando um atalho para vocês. Pulem essa parte. Pulem essa parte. Entenda que todo festival tem uma vocação. Então, se você vai escrever um edital hoje, velho, você vai abrir o edital, você lê o edital e você vê quem é que está propondo. Por exemplo, é a Vale que está propondo. Entra no site da Vale, vê qual é a vocação daquela empresa. Né? O que eles querem, qual é a missão deles. Entende isso antes de você propor. Por quê? Se você entender qual é o problema dessa criatura, a probabilidade de você acertar vai ser melhor. Se você entender que ele tem sede e você oferecer água, provavelmente ele vai dizer sim, entendeu? Então, não pense que você é um produtor incompreendido. Você não tem que ser compreendido por ninguém. Você que tem que compreender o mercado. E tem espaço para todo mundo. E tem espaço para música instrumental, para música clássica, para tudo. Entendeu? Para dança, para o circo, para dança contemporânea, para dança clássica, para o hip hop, para o que for. Tem espaço para todo mundo, cabe todo mundo. Mas você tem que encontrar onde você vai colocar o seu produto. É você que vai enxergar isso. Então, se abrir um edital massa, e esse edital não tem nada a ver com o seu produto, ou você faz o seu produto ter a ver com esse edital, ou ele não vai ser aprovado. Ou então você nem faz, né? Eu, particularmente, sempre acho que vale a pena fazer. Por isso que eu pego e vou estudar um pouco quem é que está fazendo aquele edital, quem é que está propondo o que eles estão querendo, para poder oferecer o que eles querem comprar, né? Porque senão vai ser mais difícil, né? Então, essa história de eu sou um produtor incompreendido, já esqueça hoje, viu? Vira essa página, pula essa parte para facilitar a sua própria vida. Então, vamos lá. Você pode virar para mim assim e dizer assim, mas eu não sei onde é que eu encontro um trabalho de produção cultural, onde é que eu entrego meu currículo. Então, vou te contar. Não tenho onde entregar o currículo. E aí eu vou bater de novo naquela mesma tecla, gente, que eu falo sempre. Vai para perto do que você ama. E se coloca à disposição, se disponibiliza, bota a tua cara na rua, se mostra. É assim que se faz nesse nosso universo que é tão informal, que não tem essa de você bota o currículo embaixo do braço e vai entregar não sei a quem. Não tem essa. Você precisa chegar perto das pessoas. Chega perto das pessoas. Gersinho está aqui, coisa mais linda do mundo. Chega perto de um Gersinho que é um ator incrível. Chega perto de um cara desse e diz, poxa, deixa eu dar uma força na tua produção. Eu quero ver como é que tu faz de perto. Mostra que você tem potencial, que você tem talento. E, com certeza, esse cara que está vendo o seu potencial e você vai estar perto dele, na hora que ele precisar de alguém, é você que ele vai chamar. Entendeu? Então, vai para perto do que você ama, que vai ser sempre o melhor caminho. E aí você pode virar para mim e dizer assim, mas eu não sei o que é uma entrega profissional. Aí eu vou lhe dizer o que é uma entrega profissional. Uma entrega profissional é uma entrega que parece profissional, certo? Tem um ditado que diz, a rainha, ela não tem que ser fiel, não só tem que ser fiel ao rei, ela tem que parecer fiel. É a mesma coisa. Não adianta nada ela ser fiel e parecer infiel, né? Porque o que vale é a imagem. E aí, é a mesma coisa com a entrega do seu produto. O que é que diz que ele é um produto profissional? É a sua postura. E aí você vai se colocar de uma forma inquestionável. Você vai ser uma pessoa pontual. Você vai cumprir os acordos que você fizer. Então, assim, se você diz que você vai entregar 2 copinhos de Coca-Cola, você vai entregar 2 ou 3 copinhos de Coca-Cola. E quando você entregar os 2 ou 3 copinhos de Coca-Cola, você vai entregar numa bandejinha massa. E quando você entregar os 2 ou 3 copinhos de Coca-Cola, você vai entregar numa bandejinha massa com um baldinho de gelo. Perguntar se a pessoa quer gelo. É diferente de simplesmente eu te entrego os 2 copos de Coca-Cola. Tu tá entendendo? A postura profissional, a entrega profissional, ela passa principalmente pela imagem da sua, a imagem do seu trabalho.
É isso, a postura profissional, ela passa por aí. É claro que você vai ter que ter conhecimento, estudo. Não pense que é uma coisa que você aprende, ei, vou fazer sozinha, vou aprender. Sim, a vida faz isso, a gente aprende na tora. Mas se você pode pular essa parte, investe no seu conhecimento. Tem conteúdo e muito conteúdo aí para vocês aprenderem, para vocês botarem o pé na estrada. Então, é fazer uma entrega profissional, é você entregar uma coisa, sabe, que você não criticaria. Aquela coisa assim, quando você chega numa loja, por exemplo, que você é super bem atendido, você chega na loja, a loja está cheirosa, as coisas estão arrumadas, não tem nada demais nisso, nada demais, não tem nenhum custo a mais por isso, por exemplo. Mas, quando você entra na loja, a loja está cheirosa, arrumada, a pessoa que vem lhe atender é uma pessoa educada, isso é uma entrega profissional, entendeu? A mesma coisa vai ser na produção cultural. Então, você vai tratar bem o seu cliente, você vai ter pontualidade, você vai ter bons fornecedores em sua volta, né? Isso é a coisa mais valiosa que você tem. Quem está junto de você? O produtor não é ninguém. O produtor é um apanhado de pessoas. O produtor, ele é uma legião. Ele é um monte de gente junto dele. E quem está perto dele faz total diferença na entrega do produto dele. Então, por exemplo, se eu vou botar a minha orquestra para tocar, eu preciso de um equipamento de som bom. Então, eu vou contratar um bom equipamento de som. Então, vai ser bom. Porque quando o público ouvir, ele vai achar lindo. E ele tem que achar lindo. E eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Entendeu? Porque eu tenho que fazer uma entrega profissional. E aí, sabe o que vai acontecer? Depois que eu fizer essa entrega profissional, quem assistiu vai contratar a orquestra, né? Quem estava acompanhando o processo vai me contratar como produtora. Porque foi assim na minha vida toda. Eu nunca entreguei um currículo. Eu não sei o que é isso. Eu simplesmente fazia um trabalho, as pessoas viam o trabalho e me chamavam para fazer outro. E me chamavam para fazer outro, e me chamavam para fazer outro, e assim foi a vida toda, e assim eu estou há mais de 20 anos. Você quer ser um produtor cultural profissional que paga as suas contas do mês somente com produção cultural. Você não pode esquecer que isso é um negócio. Então você tem que tratar isso como um negócio. Isso pode ser sim a sua paixão, mas a sua paixão pode ser seu negócio também, né? Então, minha paixão é o meu negócio, eu sou apaixonada por isso, eu falo disso 20 vezes por dia, eu falo de produção cultural. Então, você tem que visualizar que isso é um negócio, o seu negócio. E o seu negócio é muito valioso para você, porque ele vai pagar suas contas, inclusive, entendeu? Então, quando você estiver tratando de produção cultural, quando você estiver planejando seus projetos, quando você estiver se inspirando para fazer as coisas, você tem que entender que você tem que se preocupar com dinheiro, sim. Não é pecado, a pessoa não vai para o inferno por causa disso. Fica tranquilo, tem outros motivos para chegar lá. Não é por isso que você vai, certo? Quer viver de produção cultural? Pensa que isso é o seu negócio. Você tem que tratar isso como um negócio que vai ser rentável. E para ele ser rentável, assim, para que você consiga que ele seja rentável, ele precisa ser um negócio bem feito, bem entregue, que as pessoas entendam que estão contratando uma coisa que dá segurança para quem está contratando, entendeu? Trate a produção como um negócio, certo? Ela vai ser a sua paixão e o seu negócio ao mesmo tempo. E imagina você ter um negócio que no final você terminou o seu trabalho mais duro da vida e você tem um teatro inteiro aplaudindo aquilo ali, chorando emocionado. Não é para qualquer um, né? Eu me sinto muito privilegiada. De verdade, eu choro com eles, é uma delícia. Eu choro, sorrio e fico, me emociono, enfim. E esse é meu negócio. Vê que massa. Mas qual é a forma certa de fazer tudo isso, né? A primeira coisa que você tem que fazer é se preparar para encarar esse mercado, né? E existe uma forma massa, fácil, tranquila de fazer isso, que é seguir quem tem experiência.
Por exemplo, entrou aqui agora Dudu Alves do Quinteto Violado. Bem-vindo, meu amigo querido. Seguir essas pessoas, por exemplo, um Dudu Alves, que é um cara, um artista, administrador e que tem uma super carreira e que tem muita coisa para contar. Então, assim como o Dudu é um artista assim, por exemplo, eu tenho conteúdos, eu tenho um canal no YouTube, entra lá, por favor, se inscreve, ativa o sininho, que tem só dou dicas de produção. Aqui no meu Instagram, dicas de produção todo dia, toda terça-feira a gente está aqui conversando. E tem curso, viu, minha gente? Tem curso chegando aí. De 18 a 21 de março, eu vou estar fazendo a Jornada da Produção Sem Complicação, um curso 100% online e totalmente gratuito, para que vocês comecem a botar o pé nessa história de viver de produção cultural. Então, a minha dica, o meu jeito certo para você agora começar sua brincadeira começa fazendo curso, começa a consumir esse tipo de conteúdo que vai fazer com que você pule as etapas, que você não precisa passar por elas. Aprenda com o perrengue dos outros, entendeu? Passe por cima disso, por cima das coisas que você, assim, os tropeços que você ia dar, você vai aprender com o erro dos outros, vai ser muito melhor. Então, acompanha esses conteúdos. Vamos lá na nossa jornada lá, vai ser massa. Essa jornada eu estou preparando com muito carinho. Vão ser 4 dias de imersão total. A gente vai ficar imerso nesse universo de produção. Vai ser muito massa. Vá, chama a família, conte para os amigos. E em breve eu abrirei inscrições por aqui. Quando chegar mais pertinho eu vou abrir as inscrições para vocês se inscreverem e fazerem essa jornada comigo. Tá bom? Então o jeitinho certo de fazer é se instrua, aprenda. E que você vai encontrar atalhos para fazer esse caminho ser mais fácil, mais fluido, né? E agora, o que eu gosto sempre de falar, no final da nossa conversa, que já está bem no finzinho, é algumas dicas práticas. E as dicas práticas são quase românticas hoje. A primeira coisa que você tem que fazer, na minha opinião, assim, é visualize os seus desejos. Faça uma lista, se você for uma pessoa de listas. Eu sou uma pessoa de listas. Visualize os seus desejos. O que você deseja? Para você entender para onde você tem que ir. Né? Liste as suas possibilidades de trabalho. Onde você gostaria de trabalhar? Quais são os seus sonhos com produção cultural? O que você gostaria de realizar? Né? Às vezes você nem sabe por onde começar, mas às vezes você sabe onde você quer chegar. Né? E isso é massa, porque às vezes você não sabe nem onde você quer chegar. Mas tenta visualizar onde você gostaria de estar. Né? O que você gostaria de fazer com produção cultural? Que projeto massa você queria fazer ou com que artista você queria trabalhar? Visualiza, lista esses seus desejos, essas suas possibilidades de trabalho. Vê o que está mais perto de você também, para que você consiga já ir botando o pezinho dentro do negócio. Né? Consuma conteúdos gratuitos que falam sobre produção, de quem já faz produção. Né? Consuma cursos pagos também, se instrua. Se encha de conteúdo, porque isso vai fazer com que a sua entrega seja cada vez mais profissional. Entende? Se faça presente, esteja nos lugares que você quer estar, onde você quer trabalhar, esteja nesses lugares. Vá para perto do que você ama. Chegue perto do que você ama. Fique perto da arte que desperta em você o produtor. Fique perto disso. Vá para perto do que você ama, para você ser feliz, né? Se coloque à disposição dos artistas, se coloque à disposição dos produtores, se coloque à disposição da cadeia produtiva, né? Da cadeia cultural. Se coloque à disposição. Mostre proatividade, mostre empreendedorismo. Esteja disponível, esteja pronto para começar. E imagine, e crie, se organize e tome as rédeas da sua vida. É muito importante você se organizar, né? Planejar, inventar, criar, bota no papel, traça metas. E é possível sim viver de produção cultural. Eu vivo de produção cultural.
exclusivamente. É possível, relação é bom, é uma coisa que a gente ama fazer. Eu acho que 20 anos depois eu posso olhar para trás e ver que eu tenho uma carreira linda, onde eu já fiz espetáculos com Gilberto Gil, com Lenine, com Geraldo Azevedo, com a Ramalho, com Dominguinhos, enfim, imagina os grandes nomes da música para mim, grandes nomes da dança, né? Sei lá, balé da cidade de São Paulo, balé do Teatro Guaíra, as grandes referências, trabalhei com minhas grandes referências, isso é lindo, né? Então olhar para trás e ver que fazer tudo isso, botou comida na minha mesa, pagou as minhas contas do mês, né? Pagou a escola da minha filha, isso é maravilhoso. Então é possível, sim, viver de produção cultural, dá para viver bem, dá para viver feliz. Agora, você tem que tratar isso como um negócio, né? Você tem que entender que ele é o seu trabalho, que não é uma festa, apesar do seu trabalho ser uma festa, não é uma festa, é um trabalho que exige trabalho, exige que você trate isso como trabalho, exige que você acorde cedo, sente no computador, vá trabalhar, bata suas metas, cumpra seus horários, normal como todo trabalho. Só que no final a gente tem, além de dinheiro, comida e tal, a gente tem aplausos e arte e deixa o mundo mais feliz e espalha também mais empatia, mais amor, mais carinho nesse mundo que está precisando tanto. Vale muito a pena. Dá para viver de produção e eu tenho como lhe ajudar nisso. Vamos embora que o meu tempo está acabando. Muito bom estar aqui com vocês nas sexta-feiras. Terça-feira que vem tem mais e acompanhe os meus conteúdos. Tem conteúdo, vai no YouTube, Carlinha Navarro, vai no YouTube e ativa o sininho lá, se inscreve, que tem conteúdo todo dia, sempre falando sobre produção cultural. Beijo para quem me acompanhou até aqui e a gente se vê. Tchau, tchau.